Olá! Quando falamos em educação no Brasil, logo pensamos em alguns problemas. Professores desmotivados pelos baixos salários, qualidade de ensino, poucas vagas aos alunos, mensalidade e futuro mercado de trabalho. Mas muitos profissionais se preocupam com tudo isso e trabalham duro para deixar o ensino no país cada vez melhor. Nossa convidada de hoje é uma profissional experiente sobre o panorama educacional. Mestre em gestão estratégica das organizações, ela atua em planejamento escolar e acadêmico. Eu converso hoje com Maria Helena Krieger. O Mulher em Foco está começando. Olá! A educação é uma das 5 maiores preocupações do povo brasileiro. Saúde, violência, desemprego, corrupção e educação são assuntos diários quando se trata de problemas do país. Nada melhor para falar sobre isso é nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Maria Helena. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por essa oportunidade, por esse bate-papo que nós teremos hoje. Falando em educação, minha primeira pergunta é uma pincelada na tua carreira como estudante e como profissional. Eu sou filha da UFSC, fiz um curso de biblioteconomia e documentação no Centro Socioeconômico, mudou um pouco hoje, né, essa profissão. Depois fiz carreira na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, onde fui pró-reitora, também fui diretora de biblioteca universitária, também fui professora convidada da UFSC e também trabalhei em projetos de educação na implantação de bibliotecas públicas no estado de Santa Catarina, à época 182 municípios, e fui meio que pinçada nos anos em 99 para centros maiores. Então, reestruturei a Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. Na sequência, trabalhei com Wilson Matos, do Unicesumar, na diretoria de desenvolvimento do Sesumar, que ainda não era Uni. Na sequência, fui para São Paulo, Mercado Maior, onde fui vice-reitora da Universidade de Guarulhos. E, na sequência ainda, fomos para Brasília, onde respondemos pela Coordenação Nacional de Educação Básica e Superior Comunitária do país e, em 2018, voltamos para casa. A educação tem mudado muito, né? Com esse currículo vasto, eu imagino a percepção que você teve sempre, desde uma sala de aula ou estando lá em cima. Quem são esses alunos? É preciso dar uma importância realmente fundamental ao ensino inicial? Quem é aquele aluno que vai estar nas universidades daqui a alguns anos? Faz alguma diferença um bom ensino fundamental? A educação básica, ela tem que ser o aporte para que a gente possa receber nas instituições de ensino superior estudantes em condições de ser excelente profissional. O que ocorre? Na educação básica, eu preciso trabalhar uma forte base humana e social. Eu preciso consolidar valores, porque quando esse estudante chega no ensino superior, eu tenho muita dificuldade em trabalhar valores que já deveriam estar no construto dele e que com certeza irão impulsionar a qualidade dele no mundo do trabalho. Mas isso é de fundamental importância, a família fazer parte desse processo, não é? A educação, ela prescinde desse trabalho colaborativo com a família, né? O aluno, estudante, a família, eles têm que caminhar juntos. O acompanhamento da família no ambiente escolar, ele traz benefícios para a aprendizagem, né? Não, a escola sozinha, ela não consegue colocar para esse estudante toda a questão ética,
de condução humana se ele, na família, ele não tem isso também trabalhado. Essa aproximação da colaboração família-escola é essencial para que a gente tenha excelentes cidadãos e excelentes profissionais. Isso me faz lembrar um pouco a preocupação com o hábito da leitura nos primeiros anos de vida. É uma preocupação que muitas vezes o aluno gosta de ler porque vê a família lendo também, né? Não adianta uma família que não lê nada, está sempre só conectada na internet, né? Apesar de muitas vezes também está hoje em dia lendo também. E chegar na escola e os professores precisam ler um livro. Aquilo vira um martírio e não um prazer, não é verdade? A leitura é uma questão de hábito, não tem jeito, né? Assim como desde pequeno os pais dizem para a criança quando acorda, vamos lá escovar os dentinhos, né? Ele também precisa colocar à disposição dessa criança literatura gostosa, né? A leitura tem que ser prazerosa. Eu sempre falo que nós não podemos censurar tipos de leitura. Eu adorava ler gibi, e na época, gibi, né? Hoje a gente tem as gibitecas, né? E a gente sempre era muito favorável a criar, enquanto educador, espaços dentro das instituições chamado cantinho infantil, que era onde a criança, de uma forma lúdica, ela entrava naquele mundo da leitura. E, efetivamente, a responsabilidade desse êxito está na família. Uma família onde todo mundo lê, onde todo mundo discute, ela reforça esse hábito, porque não tem como, leitura é hábito. Eu não consigo não ler pelo menos uma vez por mês um livro inteiro, fora todos os artigos, porque hoje a gente tem muita informação acessível e por vezes a gente não dá nem conta de ler tudo que está aí posto, né? Leitura é aprendizagem, leitura é hábito e ela realmente tem que ser construída no âmbito familiar. E através de uma disciplina também, porque quando eu falo disciplina, as pessoas hoje estão hiperconectadas, né? A internet está ali 24 horas, você olha as pessoas sentadas em algum lugar, todos estão com um telefone, smartphone na mão. Isso é uma preocupação, mas também é uma grande fonte de pesquisa que tem um grande valor. Hoje você consegue as informações muito rápido, mas nem sempre de qualidade. Como saber, como fazer um aluno de universidade ou de qualquer nível de ensino que se preocupe com a qualidade da informação que ele está encontrando na internet? Esse é um dilema, né? Porque nem tudo que está ali é interessante ou é verídico. Buscar fontes fidedignas para a leitura é muito importante. Mas eu sinto que nós temos hoje muitas e muitas fontes fidedignas e que os jovens e nós, a gente já sabe filtrar o que é real e o que não é real, né? Por vezes a gente tem aquela enxurrada de questões. Hoje o ovo faz muito mal. Amanhã o ovo é ótimo. Não come, só come a clara. Não, a gema é imprescindível. Então, a gente tem todos esses dilemas provocados que nos vêm, né, nessas informações. Então, é buscar fonte fidedigna. O que é isso? Fontes balizadas, né, de profissionais que a gente conheça, que tenham relevância no contexto nacional e internacional. Eu não acho que já seja tão difícil filtrar. Assuntos polêmicos, é interessante a gente acessar a eles, mas sempre buscar quem está falando, quem é o autor disso. A própria internet nos auxilia. A gente coloca lá, né, o nome daquele autor e vem realmente se ele está credenciado e balizado para falar sobre aquele tema. Isso é muito importante também, porque não existe uma verdade absoluta. Cada dia que passa, a gente vai vendo o mundo em transformação, a tecnologia chegando, algumas profissões até de certa forma quase que obsoletas ou em grande transformação. A senhora acredita que muita coisa está mudando por uma forma positiva ou o mundo está cobrando mais das pessoas?
Olha, Isabela, essas revoluções industriais ao longo dos séculos, elas sempre aconteceram. Imagina lá na era agrícola a revolução industrial que trouxe as máquinas a vapor. Imagina na segunda revolução industrial luz elétrica, automóvel. Imagina na terceira revolução internet. E agora a revolução digital. Todas essas revoluções, elas trouxeram desemprego, extinção de profissões, mas elas geraram outras profissões, novas profissões. E isso ao longo dos séculos. O que acontece agora é que é muito rápido. Acontece muito rápido. O mundo está mudando, o mundo mudou. Ele não está mudando, ele mudou e ele vai continuar mudando. Mas a gente ainda está muito no paradigma da era industrial, onde os empregos passavam pela atividade braçal e operacional. Na sociedade digital, o emprego vai passar, se é que ele vai continuar a ser emprego, pela atividade intelectual, onde é a competência humana que vai, em colaboração com as máquinas, fazer com que a atividade laboral ocorra. Né? Então, isso sempre aconteceu. Então, nós temos profissões que já não fazem nem mais sentido. E temos uma necessidade enorme de profissionais não qualificados para as novas demandas dessa sociedade digital. E aí nós temos um problema. As instituições de ensino estão sendo lentas para acompanhar isso. O que acontece? É um professor desmotivado, com os baixos salários, despreparado, ou as universidades também não estão conseguindo adequar esses currículos? A primeira barreira que a gente tem são os currículos. Eles são muito fechados. Né? Essa é uma grande barreira. Os nossos currículos, as diretrizes curriculares nacionais, elas foram construídas por um mundo que não existe mais, onde havia um encaminhamento muito de uma formação técnica. Né? Então, a competência era mais técnica. Né? E as habilidades também. Então, essa é uma barreira que a gente precisa quebrar. Nas falas que a gente tem observado, principalmente num encontro nacional que ocorreu agora em junho em Belo Horizonte, o ministro da Educação e os seus secretários dessa área, eles prometeram, conduziram para uma grande desburocratização, super necessária, porque tem cursos que a gente precisa ofertar, mas que não estão na pauta do governo. Se eu quiser fazer um curso hoje novo para atender essa sociedade, eu tenho que ofertar, ainda sem a bênção do Ministério, porque ela não está num catálogo, por exemplo, de cursos. Então, o currículo é uma barreira, sim, muito ainda baseado no conhecimento pelo conhecimento, não numa aprendizagem, num aprender a fazer. Não só a mudança de currículo, mas também tem que mudar também a formação de alguns docentes, a formação para que eles possam transmitir isso aos alunos, né? Mas eu te pergunto, o que fazer? Quais são os planos? O que está acontecendo? Mas você vai me responder isso depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco conversando com Maria Helena Krieger. É especialista em educação no Brasil, ela entende tudo mesmo e deixamos uma pergunta no ar no primeiro bloco. Os professores, as universidades estão preparadas para esse novo currículo, essa nova educação, essa transformação toda que está acontecendo com o mundo? A formação ela é continuada para todos, né? E nós temos um problema, sim, porque toda essa mudança, ela necessita ser amparada por movimentos de capacitação, de atualização.
né? Os professores estão desmotivados? Estão. Nós, professores, somos de uma outra era, onde a gente tinha que cobrar acertos, né? Nessa sociedade e nessa formação, errar é extremamente importante. Ninguém vai inovar se não errar. Então, nós precisamos investir e muito na qualificação, na atualização, com cursos pequenos, os nanodegrees, que são cursos rápidos, que atualizam aquele que já tem uma base, né, de formação. É necessário trabalhar muito na academia, gestores, professores e sociedade, porque a sociedade também refuta o modelo novo. É comum, eu estou dentro de uma instituição superior, a família de jovens do ensino superior, e ir lá fazer alguns questionamentos. Há uma rejeição ainda grande aqui, principalmente em nossa região, do ensino online. Eu não gosto de chamar de educação à distância. Eu acho que o ensino online... O que existe? Existe um preconceito? Existe uma dificuldade? Talvez isso seja um reflexo da não atualização da nossa forma de conduzir a aprendizagem nas instituições. Porque não importa a modalidade. Se é presencial, se é online, se ela é híbrida, o importante é aprender. A forma, a modalidade, ela não importa. Cada um que se adeque a essa forma de aprender, que é importante. E é exatamente isso, Isabela. Olha só, se a gente perguntar quais são as características hoje. Primeiro, né, o ensino ele tem que ser personalizado. Por quê? As pessoas aprendem de forma diferente. Eu não posso fazer com que tu aprendas da mesma forma que ele ou um outro. Por quê? Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, outras vendo, outras lendo. Então, o ensino vai ser cada vez mais personalizado, porque nós temos plataformas digitais que nos auxiliam professores, gestores, redes de ensino. Então, essa é uma marca, a personalização. Depois, a experimentação. É preciso desenvolver essa aprendizagem por meio de projetos integradores, onde o aluno coloque a mão na massa, onde ele aprenda a fazer, onde ele erre muito para poder inovar, onde ele aprenda com os erros. O terceiro ponto seria espaços diferentes de aprendizagem. Os espaços, nós temos que sair daquela sala de aula tradicional e para espaços públicos, e para museus, e para terminais de ônibus, e para praças. Ter uma experiência com o cotidiano, trabalhar, com a realidade. Porque o aluno ele vai se formar e ele não vai trabalhar numa sala fechada, ele vai trabalhar em espaços dos mais diferentes, né? Eu sempre fico muito preocupada, principalmente na formação da área de saúde, porque as instituições de ensino têm primado por ambientes de excelência. Há uma necessidade até em função da regulação. Todo mundo quer ter o melhor conceito, o maior indicador de qualidade. Então, as instituições se esmeram em ter os melhores laboratórios. Se eu não tenho esse outro espaço de aprendizagem, que são as comunidades, que são as UBSs, ele aprende naquele ambiente fantástico, maravilhoso, top. E aí ele chega na comunidade, a cadeira ali, o equipo para o pessoal de odonto, ele tem que botar um tijolinho para acertar. E ele leva um choque, porque ele sai de um modelo ideal para trabalhar na realidade brasileira. Então, esses espaços de aprendizagem eles são super importantes para que a gente tenha profissionais qualificados para atender a população brasileira. Isso que tu está falando me lembra muito esse projeto de a escola invertida, né, onde o aluno pesquisa o conteúdo a ser debatido, questionado e levado a uma realidade, né? Quando chega em sala de aula, esse aluno já tem aquele conceito, a aula torna-se mais interessante, discute-se com o outro, vive-se o ambiente, e esse é mais ou menos isso que você está falando. Né? Ele é o protagonista da sua aprendizagem. Ele não é alguém que recebe conteúdo e depois responde num teste, numa prova, se está certo ou errado. Ele é o protagonismo
né, do estudante, a autonomia dele. Por último, ainda eu iria colocar uma coisa, que são os cursos de curta duração, as outras modalidades de certificação. Né? Para essa nova sociedade, nós temos profissionais com construtos fantásticos, mas eles precisam se atualizar. E eles não precisam fazer outro curso de 2, de 3 anos, de 1 ano. Eles precisam fazer pequenos cursos para se atualizar, porque a gente trabalhou sempre muito de forma individualizada. A transdisciplinaridade ela não ocorreu. Né? Então, por isso os projetos são importantes quando eu falo dos projetos integradores, porque eles vão estar trabalhando em colaboração, aprendizagem colaborativa. O produto ele não fica bom porque ele é idealizado e feito por uma pessoa. Ele exige vários profissionais, várias profissões envolvidas. Isso é interessante. Os cursos de curta duração não deverão, a médio prazo, substituir as graduações. Mas, a longo prazo, eles poderão vir substituir essas formações. Ninguém hoje irá ficar numa instituição 4 anos para receber um diploma e dizer que está apto, porque quando ele sair, aqueles 4 anos podem estar vencidos em termos de conhecimento. Sim. Então, cada vez mais a gente vai trabalhar com nanodegrees, que são esses cursos de curta duração, e com outros tipos de certificação. A gente está falando, né, da atualidade, mas nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que ela é fantástica. Ela é de 96, mas vocês sabem que ali já estava previsto que a gente podia validar a experiência profissional, que a gente podia validar conhecimento, e a gente pouco utilizou isso. Por que alguém que atua num escritório de contabilidade há 4 anos precisa fazer um curso de 4 anos para se tornar um bom profissional? Ele deverá vir para essa instituição e pedir a validação da experiência profissional dele. Essa possibilidade existe? Existe essa possibilidade. Então, a LDB, ela é fantástica, ela traz muitos recursos. A gente precisa se apropriar, se adonar e colocar tudo isso que já existe em prol da atualização e de colocar os profissionais qualificados no mercado, aproveitando toda essa aprendizagem que ele teve no mundo não formal. Sim, essa bagagem de conhecimento que é a escola da vida, que é a escola da vida, que é muito importante. A escola da vida. Então, isso é possível. Nos países europeus, isso acontece muito, né? A Ilha da Madeira, por exemplo, eles têm um protocolo que eu venho estudando para aplicar na instituição que eu tenho, muito interessante, da validação da experiência profissional. O Politécnico de Setúbal tem também um protocolo fantástico. Então, a gente tem muita coisa para construir, muita coisa para fazer. A gente é possível, o ser humano sempre será possível, mas vamos desenvolver mais a nossa competência humana, que ela, nesse século, ela com certeza ela é mais importante do que a competência técnica. Isso num mundo tão tecnológico, né? E gera também tanta angústia. Quantos jovens que têm que escolher a sua profissão e muitas vezes eles pensam, olha, a profissão que eu vou ter no futuro, talvez nem ela exista ainda. Né? Muitas vezes, e a gente tem uma certeza que todas elas estão ligadas à tecnologia. Certíssimo. Por vezes eu faço assim uns ensaios, né, que é próprio, né, de quem vive discutindo, e eu fico pensando no correio, no carteiro, né, que chegava na nossa porta e entregava a correspondência. Às vezes, num dispositivo, uma casinha bonitinha, onde ele ia lá e colocava a correspondência. Quem sabe ele vai ser um operador de drone, não é? Exatamente. Porque no lugar das casinhas, nós tenhamos nos nossos edifícios plataformas para o drone chegar e colocar lá a correspondência. E tem uma outra profissão interessante. Talvez o carteiro seja um condutor de drone agora no futuro. Então, por isso que eu falei, ao longo das revoluções industriais, as profissões elas deixam de existir, mas aparecem outras profissões. E aparece outra que tem uma outra também, que é o alfaiate digital, que eu estava lendo na internet. O alfaiate, ele realmente faz a roupa, não deixa de ser um alfaiate, mas com a tecnologia ele faz a roupa correta, do tamanho certo, para aquele tipo de cor,
corpo. Quer dizer que, na verdade, tudo tende a melhorar, né? Na verdade, exatamente. Tudo em transformação, na verdade, é uma evolução. É uma evolução. Assim esperamos, mas que as pessoas também tenham sempre muita sensibilidade dentro do coração. É uma dúvida que eu sempre me pergunto. Que profissão você vai ter? Você está procurando o quê? Você está procurando um bom salário ou uma realização profissional? Você está procurando aquilo que te dê prazer e o dinheiro seja uma consequência? O que a gente pode aconselhar um jovem hoje na busca de uma profissão atual ou uma profissão de futuro? A gente vê que nessa sociedade a gente vai ter a gente já sente alguns reflexos, que é a questão do emprego, a empregabilidade. A gente vê que o desemprego no mundo, não só aqui no Brasil, né, nós estamos aí com cerca de 13 milhões de desempregados, mas no mundo, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho, já são 280 milhões de desempregados. Eu acho que o emprego vai migrar para a trabalhabilidade. O que seria isso? Eu tenho habilidades que me permitem estar atuando no mundo, onde eu vou adquirindo mais competência para disponibilizar toda essa competência adquirida e habilidade numa atividade. Eu vejo que logo, logo nós não teremos mais emprego, que esse desemprego ele não vai diminuir. Nós vamos ter outras relações de trabalho. Né? Por isso que eu falo, essa trabalhabilidade ela vai acontecer. O que é que eu tenho de competência, o que é que eu tenho de habilidade que eu posso disponibilizar para o mundo do trabalho? Né? Então, irá haver essa migração. Então, Isso pode se aliar a alguma coisa que você saiba fazer, alguma coisa que você tenha vontade, uma necessidade, né? Exatamente. Ou então uma busca disso também, porque a gente aprende pelo amor, a gente aprende pela dor e também muitas vezes o desemprego, né? Tirando aqueles desalentados que desistiram de trabalhar e acabam se apoiando em alguém, tem essa preocupação Os muito grande. neném, né? A geração neném não trabalha, não estuda, a gente tem essa situação também no Brasil crescendo. Mas o jovem ele tem que buscar um propósito. Né? Qual é o meu propósito de vida? A partir daquele propósito de vida, ele vai percorrer trilhas de aprendizagem. Né? Para que eu realize o meu propósito de vida, o que é que eu vou precisar conhecer, o que eu vou precisar aprender? Então, ele vai fazendo uma trilha, né, na aprendizagem para atender aquele propósito, que é o que eu vou querer ser no futuro. Mas que dê essa satisfação pessoal e esse trabalho, essa consequência, e tem que ter esse equilíbrio todo para ficar... Porque assim, a gente sabe, e quando a gente conhece as histórias dos líderes, o que motiva não é o vil metal, o que motiva é a paixão por aquilo, é a gente se realizar com aquilo, ter um retorno de ver que aquela tua atividade pôde melhorar a vida de alguém, pôde contribuir para a melhoria da vida de alguém. Isso é mais importante. Essa passagem nossa aqui, né, traz isso. O quanto eu, ao me melhorar como ser humano, eu melhorei outros seres humanos. Eu acho que essa questão da humanidade num mundo onde as máquinas vão fazer praticamente tudo, ela é essencial para a nossa sobrevivência no mundo do trabalho. E percebe-se que isso acontece com a tua realidade, se sente satisfeita com tudo que fez e faz pela educação, não é? E faço muito pouco e sei quase nada. E também essa impotência que tu sente de eu não sei quase nada. Todo dia que eu abro um site, que eu pego um jornal, que eu tenho uma notícia, eu vejo que eu não sei nada. E eu preciso aprender muito. Eu acho que é isso que faz a gente acordar de manhã, o olho brilhar e diz: eu estou sendo possível, eu ainda posso acontecer. Marilena, muito obrigada pela tua colaboração e por existires todo nesse processo de evolução no ensino em Santa Catarina, no Brasil, como um todo. Tá, eu agradeço o bate-papo e agradeço a oportunidade. E nós ficamos por aqui. Obrigada.